Após décadas de especulação e rumores, Patrice Wymore, viúva do lendário ator Errol Flynn, de 78 anos, finalmente revela os segredos que todos estávamos esperando. Enquanto Hollywood lida com essas confissões alarmantes, a vida e os tempos de uma das suas estrelas mais enigmáticas são vistos sob uma luz completamente diferente. Que segredos ela revelou e como eles irão reformular nossa compreensão do legado de Flynn? Certifique-se de assistir até o fim para descobrir. Primeiros anos, Errol Leslie Thompson Flynn parecia destinado à grandeza desde o início. Nascido em 20 de junho de 1909, no Hospital Queen Alexandra, em Battery Point, Tasmânia, Errol Flynn era filho de Theodore Thompson Flynn, um professor de biologia na Universidade da Tasmânia, e Lily Mary Young, que mais tarde mudou seu nome para Morrell. Sua mãe, Morrell, vinha de uma família com antecedentes marítimos, mas ambos os pais de Flynn eram australianos, com uma mistura de ascendência irlandesa, inglesa e alguma escocesa. Desde muito jovem, Flynn tinha um espírito inquieto e uma insaciável sede de aventura que moldaria seu caráter tanto na tela quanto fora dela. Nos seus anos de formação, ele adorava passar tempo com animais selvagens como tigres, cangurus, gambás e demônios da Tasmânia. Esses animais eram cuidados por seu pai, Theodore, que era professor de biologia. A educação inicial de Flynn foi em Hobart, Tasmânia, onde ele trocava de uma escola para outra, incluindo a prestigiosa Hutchins School e Hobart College. Mesmo tendo crescido em um ambiente bonito, Flynn afirma que frequentemente se desentendia com sua mãe, Morrell, que ele disse frequentemente o punia fisicamente quando era criança. Este relacionamento conturbado afetou o jovem Flynn, o que levou às suas frequentes expulsões de várias escolas, incluindo incidentes como seu envolvimento com a notória Razor Gang em Sydney. Errol Flynn mostrou seu primeiro interesse por espetáculos com apenas 9 anos de idade, quando teve a oportunidade de participar de um carnaval da rainha como pajem da política australiana Enid Lyons. No entanto, essas primeiras apresentações não atraíram muita atenção ou dinheiro. Então, em 1923, Flynn foi enviado para o South West London College, um internato privado em Barnes, Londres. Ele passou 2 anos lá antes de voltar para a Austrália em 1926 para frequentar a Sydney Church of England Grammar School, conhecida como Shore. Enquanto estava em Shore, ele teve a oportunidade de conhecer o futuro. No entanto, o tempo de Flynn em Shore terminou muito rapidamente quando ele foi expulso, supostamente por roubo. Depois de todo o incidente, Flynn posteriormente alegou que não foi devido a roubo, mas, na verdade, foi devido a um escândalo envolvendo um funcionário da escola. Mas os detalhes deste incidente ainda estavam no ar. Após sua expulsão de Shore, a vida de Flynn tomou um rumo complicado. Ele novamente perdeu um emprego em Sydney por roubar dinheiro de pequeno valor, e foi por volta deste momento que ele decidiu ir para Papua Nova Guiné, aos 18 anos, para buscar fortuna no plantio de tabaco e mineração de ouro no campo de ouro de Marobe. Ele conseguiu manter alguma estabilidade lá, já que, nos 5 anos seguintes, ele alternou entre Nova Guiné e Sydney, experimentando várias coisas para ajudá-lo a ter sucesso. No entanto, em janeiro de 1931, Flynn ficou noivo de Naomi Campbell Dibbs, a filha mais nova de Robert e Emily Hamlin Campbell Dibbs. No entanto, o noivado deles não levou ao casamento, acrescentando outro escândalo à vida pessoal de Flynn. Seus primeiros anos de vida foram repletos de interrupções educacionais, escândalos e empreendimentos aventureiros, que lançaram as bases para a persona enigmática que ele mais tarde incorporaria na tela grande. Carreira. Enquanto Errol Flynn trabalhava na Papua Nova Guiné, o cineasta australiano Charles Chauvel estava criando um filme sobre o famoso motim no navio Bounty, chamado In the Wake of the Bounty. Este filme combinou reconstituições do motim com cenas reais da ilha Pitcairn. Chauvel precisava de um ator para interpretar Fletcher Christian, e há várias histórias sobre como Errol Flynn conseguiu o papel. Alguns dizem que Chauvel viu a foto de Flynn em uma história sobre um naufrágio de iate, enquanto a versão mais popular sugere que Flynn foi descoberto por um colega membro do elenco John Warwick. Embora o filme não tenha ido bem nas bilheterias,
Flynn apresentou uma atuação espetacular que chamou a atenção do público, levando-o a ir para a Grã-Bretanha mais tarde naquele ano para seguir a carreira de ator em tempo integral. Quando chegou à Grã-Bretanha, Flynn começou como figurante em um filme chamado Eu Te Adoro. Em seguida, ele se juntou à companhia de repertório de Northampton por 7 meses para aperfeiçoar suas habilidades de atuação. Flynn apareceu em vários teatros em todo o Reino Unido, incluindo o Malvern Festival e o famoso West End de Londres. Seu tempo com a Northampton Repertory Company terminou muito rapidamente devido a um incidente envolvendo uma gerente de palco. Mas isso não desmotivou Flynn, que continuou na indústria cinematográfica até conseguir finalmente um papel principal em Assassinato em Monte Carlo em 1935. Ele foi recomendado por Irving Asher, que viu potencial nele. Asher conseguiu então convencer a Warner Brothers em Hollywood a assinar com Flynn, levando-o a uma jornada para Los Angeles. Na Warner Brothers, a grande oportunidade de Flynn veio com Capitão Blood, substituindo a escolha original para o papel principal. O filme foi um sucesso gigantesco, catapultando Flynn e sua co-estrela Olivia de Havilland para a fama. Este sucesso estabeleceu-o como um dos principais atores de Hollywood e levou a mais colaborações com de Havilland e o diretor Michael Curtiz, incluindo A Carga da Brigada Ligeira. A versatilidade de Flynn era evidente enquanto ele enfrentava diferentes papéis em filmes de aventura, dramas e comédias. Ele estrelou em filmes como As Aventuras de Robin Hood, que se tornou um sucesso mundial, trazendo à tona o carisma e o atletismo de Flynn. Apesar do seu charme e sucesso na tela, o espírito aventureiro de Flynn ocasionalmente causava algum atrito com seus colegas de elenco. Por exemplo, Bette Davis, sua co-estrela no filme As Vidas Privadas de Elizabeth e Essex, de 1939, achou seu comportamento inaceitável. Ela estava particularmente irritada pelo fato de Flynn receber um salário mais alto. Em um incidente memorável, durante um ensaio na frente de vários outros figurantes, Davis, que usava seus anéis elisabetanos elaborados, deu um tapa em Flynn que deixou uma impressão duradoura nele. Anos após o incidente, Flynn comparou-o a um golpe do lendário boxeador Joe Louis. Constrangido, Flynn confrontou Davis em seu camarim, mas Davis permaneceu imperturbável e disse a Flynn que, se ele não consegue aguentar um pequeno tapa, isso é um problema dele. Apesar dos desafios no set e das suas interações às vezes tensas com os colegas de elenco, Flynn continuou a receber aclamação e prêmios por suas atuações. Ele manteve uma sequência de filmes sucessivos de sucesso, com As Aventuras de Robin Hood destacando-se como um dos seus filmes mais renomados e comercialmente bem-sucedidos. Foi durante esse tempo que a Segunda Guerra Mundial estava ganhando ímpeto. Flynn, no entanto, continuava a se destacar em sua carreira de ator, estrelando em filmes como Cavalheiro Jim e Jornada Desesperada. Mas, em meio a todo esse sucesso, as coisas começaram a tomar um rumo diferente quando sua vida pessoal foi atingida por um escândalo sério. Ele foi acusado de estatutário... Acusações que mancharam sua imagem pública. Mas então, apesar desses desafios, Flynn continuou a ser uma figura popular e influente em Hollywood, entregando atuações memoráveis de um filme para outro. Seu legado foi capaz de perdurar através de seus papéis icônicos e contribuições para a indústria cinematográfica, permanecendo como um símbolo de Hollywood e do arquétipo do herói destemido. Sua capacidade de cativar o público, mesmo quando enfrenta desafios pessoais, solidificou seu status como uma lenda de Hollywood. Gripe do símbolo sexual. Ele então se considerava um símbolo fálico que é notoriamente associado ao sexo. Ele tinha dito isso com suas próprias palavras e estava constantemente se gabando de suas façanhas sexuais alimentadas por cocaína. No entanto, em 1943, ele foi acusado de 2 crimes de estupro estatutário envolvendo 2 meninas menores de idade. Embora Flynn tenha admitido ter tido um encontro consensual com uma delas, afirmou que mal conhecia a outra garota. O julgamento atraiu atenção significativa da mídia, transformando Flynn em motivo de riso nacional, enquanto simultaneamente reforçava sua imagem como um símbolo sexual. Foi durante esse período tumultuado que ele cruzou caminhos com a jovem de 18 anos, Nora Eddington, que em breve se tornaria sua segunda esposa. Juntos, eles tiveram 2 filhas. Flynn foi finalmente absolvido de todas as acusações e voltou à sua vida, mas o dano já estava feito. Apesar dos desafios legais e do escrutínio moral que enfrentou, Flynn permaneceu uma figura proeminente e influente em Hollywood,
conhecido tanto por seus papéis elegantes na tela quanto Fora fora da dela. tela. S. Capítulos. Vida pessoal. Flynn era o tipo de pessoa que gostava de viver intensamente. Ele era uma figura e tanto, conhecido por seu jeito selvagem. Ele perseguia mulheres, bebia muito, fumava excessivamente e até se envolvia com drogas. Durante os anos 1940, suas escapadas românticas incluíram figuras notáveis como Lupe Velez, Marlene Dietrich e Dolores Del Rio, entre outras. Mas pessoas como Carole Lombard, no entanto, conseguiram resistir às suas investidas, embora ainda o convidasse para suas festas extravagantes. Flynn era frequentador assíduo das extravagantes festas no Castelo Hearst, até que numa noite foi expulso por estar excessivamente embriagado. O homem tinha tanto carisma que a frase "In like Flynn" foi criada para descrever como ele encantava mulheres sem esforço, embora sua origem exata ainda seja um tema de debate. Flynn gostava tanto da frase que queria intitular suas memórias como "In like me", mas seu editor insistiu no título mais sensacional, "My Wicked, Wicked Ways". Sua mansão era como uma selva de passagens secretas e pontos de observação, incluindo uma porta-trap no teto de um quarto de hóspedes para visualização secreta. Quando o guitarrista dos Rolling Stones, Ronnie Wood, visitou o lugar, ele descobriu os espelhos voyeuristas de Flynn e sistemas de som ocultos, que não eram para a segurança, mas para os prazeres de Flynn. Revistas de fofocas de Hollywood, naquela época, frequentemente publicavam histórias escandalosas sobre suas elaboradas táticas de espionagem. Flynn tinha um companheiro leal em seu cão, Arno, que foi especialmente treinado para protegê-lo. Arno o acompanhou em todos os lugares até sua morte infeliz em 1941. A vida romântica de Flynn foi tão agitada quanto sua vida profissional. Ele se casou 3 vezes, primeiro com Lily Demita, depois com Nora Eddington e, finalmente, com Patrice Wymore. Ele teve filhos com sua segunda e terceira esposas. Apesar dos rumores sugerindo o contrário, sua co-estrela Olivia de Havilland negou qualquer envolvimento romântico com ele durante as filmagens de Robin Hood, citando o estado civil de Flynn como um impedimento. Depois de se despedir de Hollywood, Flynn se estabeleceu na Jamaica com Wymore, onde desempenhou um papel significativo no desenvolvimento do turismo e até foi proprietário de um hotel. Uma das coisas mais difíceis que ele e a família Flynn tiveram que enfrentar foi quando seu filho, Sean, um ator e correspondente de guerra, desapareceu no Camboja durante a Guerra do Vietnã. Apesar de buscas extensivas, nem os corpos de Sean, nem os de seu colega Dana Stone foram jamais encontrados. É amplamente acreditado que eles foram vítimas dos guerrilheiros do Khmer Vermelho. Após uma década de buscas, Sean foi oficialmente declarado falecido em 1984. Sua vida, conectada com a de seu pai, está bem documentada no livro Inherited Risk: Errol and Sean Flynn in Hollywood and Vietnam. Apesar dos aspectos tumultuosos de sua vida pessoal, o legado de Flynn como um astro e aventureiro por excelência de Hollywood permanece intocado. Festas selvagens. A casa de Flynn na Mulholland Drive, nas colinas de Hollywood, era uma mistura de espaço de convivência e local de festas. Conhecido por suas festas selvagens, a casa de Flynn estava sempre cheia de celebridades, amigos e até estranhos. Havia tantas pessoas lá, às vezes, que Flynn mal conseguia entrar em sua própria casa. Em sua autobiografia, ele observou que seus convidados variavam de criminosos e atores a atletas e vendedores. Flynn descreveu-se como irresistível para as mulheres, brincando que precisava de um taco de beisebol para mantê-las afastadas. Ele disse que as mulheres vinham diariamente à sua casa propondo casamento, apesar de sua infidelidade bem conhecida. Flynn se defendeu das acusações de infidelidade, dizendo que não podia evitar quando as mulheres faziam avanços. Ele disse: "Se eu estou sentado na minha sala de maquiagem e uma menina bonita entra e abre meu zíper, eu não estou fazendo nada de errado. Eu não toquei nela." Suas muitas conquistas românticas levaram à expressão "in like Flynn", que se traduz vagamente como sucesso rápido, especialmente no amor. Em sua autobiografia, My Wicked, Wicked Ways, ele escreveu que todos entendiam que as mulheres tinham convidado, quer ele realmente tivesse se envolvido com elas ou não. No início da década de 1950, Flynn vivia em seu amado iate Osaka, no Mediterrâneo. Ele estava acompanhado por sua terceira esposa, Patrice Wymore, e pela filha deles. Ele passava os dias mergulhando, nadando e convivendo com pessoas famosas como Rita Hayworth, o rei Farouk do Egito e o príncipe Rainier de Mônaco.
Apesar de seu estilo de vida glamouroso, Flynn enfrentou sérios problemas financeiros que ele culpava a todos, menos a si mesmo. Flynn sempre carregava uma mala rotulada Flynn Enterprises, cheia de vodka, copos, quinino e uma bíblia. À medida que seu estilo de vida se tornava mais imprudente e infeliz, ele bebia cada vez mais. Seu rosto, antes bonito, tornou-se inchado e pálido, mostrando o impacto que seu estilo de vida teve sobre ele. Figura controversa. Durante a Segunda Guerra Mundial, Errol Flynn era um dos atores mais famosos do mundo. Mas, ao contrário de muitas outras estrelas de Hollywood, ele nunca se juntou ao exército. Isso fez as pessoas se perguntarem o porquê. Alguns achavam que ele não se importava com a guerra, enquanto outros acreditavam que ele poderia estar com medo. Seu amigo David Niven disse que Flynn não tinha lealdade alguma. Flynn tinha 33 anos e foi considerado inapto para o serviço militar devido a problemas de saúde. No entanto, algumas pessoas, incluindo J. Edgar Hoover, achavam que seu estúdio de cinema poderia ter ajudado a evitar que ele se alistasse. Como Flynn era um herói de ação popular e muito atlético, muitos achavam difícil acreditar que ele não era saudável o suficiente para servir. Mas a verdade é que Flynn tinha tantos problemas de saúde graves. Ele tinha uma condição cardíaca, malária recorrente, tuberculose crônica, múltiplas DSTs e dor crônica. Esses problemas o tornavam inapto para qualquer serviço militar. Seus problemas de saúde eram tão graves que, por vezes, ele desmaiava nos sets de filmagem, conforme relatado pelo Los Angeles Times. Associação com os nazistas. Em 1980, um escritor chamado Charles Higham sugeriu que Errol Flynn poderia ter sido um espião para os nazistas. Higham baseou essa ideia nas conexões de Flynn com pessoas que tinham laços com os nazistas. Um dos amigos de Flynn, o Dr. Hermann Urban, era membro do Partido Nazista e afirmou ter sido convidado para se tornar um espião, embora nunca tenha dito que de fato foi um. Outro amigo, Freddie McEvoy, era conhecido por ser antissemita e apoiador dos nazistas. Higham também afirmou ter ouvido de alguém cujo marido trabalhava de perto com Flynn, dizendo que Flynn uma vez admitiu ser um espião nazista enquanto estava bêbado. Tornou-se uma situação de disse que, disse ela. No entanto, essa teoria foi desafiada por um livro intitulado Errol Flynn, O Espião que Nunca Foi, publicado em 1990, que argumentava que não havia evidências suficientes para provar que Flynn era realmente um espião. Julgamentos e drama legal. Errol Flynn enfrentou problemas legais significativos em 1942, quando foi acusado de estupro de vulnerável por duas jovens, Betty Hansen e Peggy Satterley. O julgamento gerou uma frenesi midiática, mas a base de fãs de Flynn permaneceu leal. O estresse das acusações empurrou Flynn mais profundamente para o alcoolismo, afetando sua carreira no cinema. Seus filmes começaram a ter um desempenho ruim, as críticas foram severas e ele perdeu dinheiro. Os diretores foram informados sobre seus problemas com a bebida, mas Flynn ainda encontrava maneiras de beber durante as filmagens e até começou a usar drogas pesadas e entorpecentes. Com o tempo, ele se tornou difícil de trabalhar, e a Warner Brothers se cansou de seu menino querido, então encerraram o contrato com ele. No espetáculo midiático que se seguiu às acusações, Flynn enfrentou 3 acusações graves, que poderiam ter levado a até 50 anos de prisão. Apesar da gravidade da situação, ele continuou a receber apoio de seus fãs, especialmente das mulheres. Grandes multidões se reuniram do lado de fora do tribunal, e alguns fãs conseguiram lugares dentro. O tribunal até tinha médicos prontos para ajudar quaisquer fãs que pudessem desmaiar. Quando o julgamento começou em 11 de janeiro de 1943, as jovens acusadoras tiveram que mostrar seus rostos sem qualquer proteção, o que foi estressante para elas. Enquanto isso, o charme de Flynn cativava o tribunal. Fãs do sexo feminino mostravam seu apoio do lado de fora do tribunal, pedindo autógrafos e até pegando pedaços de sua roupa como lembranças. Flynn recebeu várias cartas de apoio, principalmente de mulheres, e seu estúdio correu para lançar seu próximo filme para aproveitar a atenção crescente. Durante o julgamento, 9 mulheres e 3 homens serviram como jurados. Flynn encantou os jurados sorrindo e falando diretamente com eles. Seus advogados atacaram a credibilidade das acusadoras, retratando-as como pouco confiáveis e enfatizando suas origens de classe trabalhadora e educação limitada. A defesa também argumentou que as acusações eram uma jogada para ganho financeiro. O caso dependia em grande parte de depoimentos conflitantes.
Flynn prestou depoimento e negou veementemente todas as alegações. Apesar do rigoroso interrogatório, ele manteve sua inocência. O promotor pediu ao júri que visse além do charme de Flynn, mas o advogado de Flynn enfatizou sua condição de vítima e retratou os acusadores como enganadores. Por fim, o júri deu um veredicto de inocente. Flynn expressou sua gratidão a cada jurado, e seus apoiadores comemoraram bem do lado de fora do tribunal. O julgamento destacou atitudes sociais em relação às mulheres e as dinâmicas de poder em Hollywood. Mas então, décadas depois, movimentos como #MeToo trariam mais atenção para a exploração de mulheres jovens na indústria. Morte. Em 1959, Errol Flynn se encontrou em sérios problemas financeiros. Para enfrentar Seus problemas, ele dirigiu-se Vancouver em 9 de outubro, para discutir o aluguel de seu iate, Zaca, a um empresário chamado George Caldo. Acompanhando-o estava Beverly Adland, uma atriz de 17 anos que mais tarde foi descoberta ser sua namorada. Flynn estava na casa dos 50 anos, aliás. No dia 14 de outubro, enquanto Caldo levava Flynn e Adland ao aeroporto para o retorno a Los Angeles, Flynn começou a se queixar de dor intensa nas costas e nas pernas. Preocupado, Caldo desviou para a residência do Dr. Grant Gould. Flynn estava claramente com dificuldades, especialmente para subir escadas. O Dr. Gould suspeitava que Flynn osteoartrite espinhal, condições conhecidas por causar dor severa. Para aliviar o desconforto de Flynn, o Dr. Gould administrou uma injeção intravenosa de 50 mg de Demerol, um medicamento analgésico. A dor de Flynn diminuiu e ele começou a relembrar sua vida. Sentindo-se melhor, ele até recusou beber quando oferecido. O Dr. Gould recomendou que Flynn descansasse no quarto do apartamento antes de continuar sua jornada. Flynn tranquilizou a todos dizendo que estava se sentindo muito melhor. No entanto, 20 minutos depois, Adland verificou Flynn e o encontrou sem resposta. Apesar do atendimento médico imediato e de uma transferência rápida para o Hospital Geral de Vancouver, Flynn nunca recuperou a consciência e foi declarado morto naquela noite. O relatório do legista atribuiu sua morte a um infarto do miocárdio, comumente conhecido como ataque cardíaco, desencadeado por trombose coronária e aterosclerose coronária. Além disso, Flynn tinha problemas no fígado, incluindo degeneração gordurosa e cirrose parcial, o que contribuiu para seu falecimento. Flynn foi sepultado no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia, um lugar pelo qual ele anteriormente havia expressado desprezo. Em uma homenagem às suas preferências, Flynn foi enterrado com 6 garrafas de seu uísque favorito, o que sua esposa tinha a dizer sobre ele. Quase meio século após a morte de Errol Flynn, sua última esposa, Patrice Wymore, ofereceu insights intrigantes sobre sua queda. Wymore começou sua carreira na Broadway durante os anos 40, aparecendo em musicais antes de fazer a transição para Hollywood. Ela fez sua estreia em Hollywood na comédia romântica de 1950, Tea for Two, ao lado de Doris Day e Gordon MacRae. Nesse mesmo ano, ela também estrelou no faroeste Rocky Mountain, que teria aproximado ela de Flynn. Após o término das filmagens, Flynn terminou seu noivado com uma princesa romena para se casar com Wymore. Em sua autobiografia de 1959, My Wicked, Wicked Ways, Flynn contou como pediu a sua governanta para dar a notícia à princesa pelo telefone, tratando como algo sem importância romper com a realeza. Apesar de seu desejo declarado por um casamento estável, Flynn persistiu em seu padrão de infidelidade, consumo excessivo de álcool e uso de drogas. Ele também enfrentou desafios em sua carreira e sofreu perdas financeiras significativas em suas tentativas fracassadas de produzir uma versão cinematográfica de William Tell. Ele e Wymore estavam separados na época de sua morte em 1959. Enquanto ele estava no Canadá, morando com sua namorada adolescente, Beverly Adland. Wymore optou por não se casar novamente e sempre defendeu seu falecido marido em entrevistas, afirmando que a imagem pública depravada, atribuída a Flynn, não condizia com o homem que ela conhecia. Em uma entrevista de 2005, ela comentou que ele simplesmente se perdeu no caminho. A carreira de Errol Flynn, que outrora brilhou intensamente, foi marcada por numerosas dificuldades que contribuíram para sua eventual queda.
Apesar de sua persona destemida nas telas, Flynn enfrentou dificuldades pessoais e profissionais significativas. Estas incluíam gastos extravagantes e empreendimentos fracassados, particularmente sua tentativa malfadada de produzir uma adaptação cinematográfica de Guilherme Tell. Esses fracassos nos negócios exacerbaram seus problemas financeiros e causaram um sério impacto em sua saúde mental e física, levando-o ainda mais ao alcoolismo e ao abuso de substâncias. Wymore revelou que essas dificuldades afetaram profundamente o casamento deles. Apesar de seus esforços para proporcionar um ambiente doméstico estável, os comportamentos autodestrutivos de Flynn tornaram cada vez mais difícil manter o relacionamento. Ela observou que o público raramente via a complexidade da personalidade de Flynn, que era uma mistura de charme e problemas profundamente enraizados. Enquanto o mundo via uma figura aventureira e malandra, Wymore via um homem lutando contra seus demônios internos. Em várias entrevistas, Wymore continuou a defender Flynn contra os aspectos mais complicados de sua imagem pública. Ela continuava insistindo que ele era uma pessoa gentil e incompreendida que sucumbiu às pressões de Hollywood. Seu apoio inabalável sugeria que Flynn possuía qualidades de gentileza e vulnerabilidade que muitas vezes eram ofuscadas por suas travessuras públicas selvagens. De acordo com Wymore, a imagem pública de Flynn não refletia sua verdadeira natureza. Ele era muito mais do que o personagem superficial que os tabloides frequentemente o retratavam ser. A saúde debilitada de Flynn também desempenhou um papel crucial em sua queda. A dor crônica causada por problemas degenerativos na coluna e outras condições médicas levou-o a depender cada vez mais do álcool e de narcóticos para algum alívio da dor. Isso agravou suas lutas existentes com o abuso de substâncias, comprometendo ainda mais seu bem-estar físico e mental. Wymore destacou esses problemas de saúde como fatores significativos que contribuíram para o comportamento errático de Flynn e seu fim trágico. Mas então Wymore também abordou o elefante na sala. Ela falou sobre o relacionamento controverso de Flynn com Beverly Adlin, que era adolescente na época. Ela acreditava que Flynn estava buscando companhia e tentando recapturar seu passado, em vez de agir por intenções puramente exploratórias. Apesar do julgamento da sociedade, Wymore afirmou que o relacionamento de Flynn com Adlin representava sua luta para encontrar afeto e conexão durante seus últimos anos, o que prova ainda mais sua vulnerabilidade e necessidade de amor. Tanto Patrice Wymore ofereceu um retrato mais nuançado da vida de Errol Flynn, que contrastava fortemente com sua persona pública. Ele o apresentou como um indivíduo complexo que, apesar de suas falhas, era fundamentalmente incompreendido. Segundo ela, a queda de Flynn foi uma combinação de lutas pessoais, problemas de saúde e as pressões esmagadoras da fama. As reflexões de Wymore proporcionaram uma compreensão mais profunda do trágico fim de um ícone de Hollywood, enfatizando que Flynn era, essencialmente, um homem que tinha perdido seu caminho. Legado, o carismático ícone de Hollywood, cujo nome ainda ressoa com o público hoje, Errol Flynn, há muito tempo é um objeto de fascínio, especialmente quando se trata de sua riqueza. Embora as estimativas de várias fontes variem, sugerindo que ele acumulou uma fortuna de cerca de 10 milhões de dólares na época de sua morte em 1959, um montante equivalente a impressionantes 90 milhões de dólares nos dias de hoje, quando ajustado pela inflação. Há uma contradição muito interessante. Algumas fontes agora retratam um quadro bem diferente, estimando seu patrimônio líquido em apenas 1 milhão de dólares. Essa disparidade nas estimativas revela um aspecto cativante da vida de Flynn. Seu estilo de vida extravagante e envolvimentos com a lei influenciaram significativamente sua situação financeira. Conhecido por sua personalidade extravagante tanto dentro quanto fora das telas, Flynn se entregava a prazeres opulentos que inevitavelmente afetavam suas finanças. Desde seu gosto caro por vinhos finos, até organizar festas extravagantes em propriedades luxuosas, velejar em iates suntuosos e embarcar em frequentes aventuras pelo mundo, Flynn não poupou gastos para viver a vida ao máximo. No entanto, junto com seu estilo de vida luxuoso, Flynn enfrentou inúmeros desafios legais que adicionaram ainda mais pressão sobre sua saúde financeira. Ao longo de sua carreira, ele enfrentou acusações que variavam de acusações legais a alegações de evasão fiscal. Tudo isso não só manchou sua reputação, mas também acarretou despesas legais substanciais e multas. Apesar da natureza instável de sua vida pessoal e pública,
o legado de Errol Flynn no cinema permanece indelével. Renomado por seu charme magnético e presença marcante na tela, Flynn continua a cativar audiências através das gerações, quer fosse destemido na tela prateada ou navegando pelas complexidades de seus assuntos particulares. Seu impacto na era dourada de Hollywood ainda persiste. Ao refletirmos sobre a vida e carreira de Flynn, que pode ter sido cheia de altos e baixos, somos lembrados de sua influência duradoura e do apelo atemporal que ele trouxe para a tela prateada, que era inegável. Apesar de problemas financeiros e legais, ele continua a ser um ícone amado do cinema clássico. Seu charme e papéis aventureiros continuam a cativar o público, assegurando seu legado como uma lenda de Hollywood.